Bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui de volta para compartilhar mais uma palavra da série Gloriosas Ruínas, né? Eu vou recapitular rapidamente o que a gente viu, né? Nos domingos passados. Então a gente viu, a gente está estudando, na verdade, né, o processo aí da restauração. E dentro desse processo da restauração, a gente tem que seguir os princípios, alguns princípios, para que a gente possa alcançar a verdadeira restauração à luz da palavra de Deus. Então, o princípio que a gente viu no domingo passado foi sobre paciência, transparência e planejamento. Esses princípios, eles estão sendo extraídos do livro de Neemias, que era um judeu, tá? E que encontrava-se exilado, né? Em torno de 400 anos antes do nascimento de Cristo. Tá? Então foi isso que a gente viu no domingo passado, sobre paciência, tá? Transparência e planejamento. Nesse domingo, gente, tá? Melhor dizendo, vamos lá. Restauração. Essa restauração diz respeito a vários aspectos, né? A restauração, por exemplo, no casamento, restauração no que diz respeito aos negócios, nas suas finanças, né? Tem gente que talvez você esteja em dívida, né? Talvez o seu negócio não esteja indo bem, mas como é que eu faço essa restauração? Como é que eu realizo esse processo da restauração? Então, esse processo de restauração, ela é alcançada seguindo alguns princípios. Né? Relacionamento com seus filhos, relacionamento com os colegas de trabalho. Né? Estatisticamente, né, a gente passa em torno de 40% do tempo, assim, de acordo com a CLT, aí, né, com o regime de trabalho da CLT, 40% do seu tempo da sua vida você passa no trabalho. E com isso, conflitos, tá, certamente poderão acontecer. Né? Então, como é que seria essa restauração com os colegas de trabalho? Restauração, tá, de conflitos que você tenha consigo mesmo. Né? Por exemplo, eu tenho um problema muito sério, tá, de me perdoar. Né? Então, se eu cometo algum erro, eu fico martelando em cima daquele erro. Né? Às vezes Deus tem que me mostrar, dizendo assim, filho, eu já te perdoei. Tá? Só que muitas vezes, talvez isso em virtude aí da cultura, talvez da minha criação, eu tive pais bastante rigorosos, né? Bastante duros, me batiam. Né? Até essa vez que eu visitei minha mãe, eu perguntei para ela, a senhora se lembra? Quando meu pai, com uma vara, veio atrás de mim para me bater e me bateu? Eu lembro, filho. Tá? Então isso trouxe o quê? Isso trouxe alguns conflitos e trouxeram ruínas. Né? Então como é que eu faço a restauração, né, de um relacionamento consigo mesmo, né, comigo mesmo, no caso. Né? Restauração aqui no Brasil, né, eu sempre oro pelo nosso país, gente. Tá? A gente tem, eu não sei de cor assim, né, mas a gente tem que, os tópicos da nossa oração, elas estão no dedo. Né? Então, o apontador indica quem? Indica os líderes, né? Os líderes aqui da igreja, os líderes do nosso país. Né? Você tem orado, gente, pela restauração do nosso país? Um país que, vocês sabem, né, que é pautado aí pela corrupção. Né? Mas eu queria lembrar para vocês aqui, acabei não colocando, lembrei aqui de última hora, quando eu estava dirigindo meu carro. Tá? Eu estava ouvindo uma outra mensagem, e eu vi que quem está mais interessado na sua restauração é Deus. E Jeremias 29:11, me lembrei de um versículo, né? Ele fala que eu sei os planos que eu tenho para cada um de vocês, planos de paz, plano para fazer prosperar. O problema, muitas vezes, gente, é que a gente acha que a gente, como disse a Sandra, né, que a gente já está no céu. Né? A nossa vida aqui, gente,
ela segue o quê? Segue montanhas, né? Montanhas e vales, né? Mas Deus, gente, eu queria que vocês lembrassem que quem está mais interessado na restauração da sua ruína é Deus. Aquele salmo mais conhecido, gente, que todo até em caminhão, né? Vocês a gente consegue ver, né? Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No versículo 6 desse salmo mais famoso, gente, está escrito o que, gente? Bondade e misericórdia seguirão a minha vida, a sua vida. Gente, vocês têm que ter o quê, pessoal? Isso aconteceu comigo, tá? Quando, um exemplo aqui, quando a Sandra foi diagnosticada com câncer, e aí, Deus? Aí ele me lembrou, gente, bondade e misericórdia, Jó, vai seguir a sua vida, você tem que ter fé, você tem que acreditar nisso. Sabe qual o pior, sabe qual foi o primeiro pecado que aconteceu no mundo com Adão e Eva? Foi duvidar do que, gente? Duvidar do amor de Deus. Quem está mais interessado na sua restauração, casamento, relacionamento com os colegas, restauração no seu relacionamento com os seus filhos, é Deus. Tem que ter fé nisso, gente. Tá? Tá em Salmos 23, 6, em Jeremias 29, 11, não coloquei aqui, mas lá está bem claro, gente. Planos que eu tenho é para de paz, de fazer vocês prosperarem. Tá? Bom, quais são os princípios, né, dentro do que a gente está conversando? Quais são, então, os princípios que a gente vai ver hoje? Os princípios que a gente vai ver hoje é o princípio da integridade, da guerra e da inspeção detalhada. Tá? Esses são os 3 princípios que a gente vai ver rapidamente, que devem pautar o quê? Que devem pautar a nossa restauração das ruínas. Lembrando que a gente está seguindo, então, esse livro, Gloriosas Ruínas, de Sérgio Queiroz. Né? Ok, gente? Então, para que a gente possa entrar no tema de hoje, eu vou apresentar os versículos que vão mostrar que a gente está seguindo o quê? Está seguindo esses princípios que vocês estão vendo aqui. E, como falei para vocês, né, o livro que a gente está seguindo é o livro de Neemias, no capítulo 2. Então, a gente vai ler aqui rapidamente esses versículos. Tá? Cada princípio que a gente vai ver, ela é embasada num conjunto de versículos, que está na Bíblia. Né? Então, vamos ler aqui rapidamente. Versículo 4. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você vai voltar? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentou, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores de Trans-Eufrates para que me deixe passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as viagens das portas da cidadela, que fica junto ao templo do muro da cidade da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Obrigado. Desculpa. Bom, gente, primeiro princípio, integridade. Princípio da integridade. No princípio da integridade, pessoal, o que significa ser íntegro? Queria falar aqui rapidamente para vocês o que é ser íntegro antes de entrar nesse princípio. Íntegro significa irrepreensível em suas condutas. Parece forte, né, gente? Irrepreensível em suas condutas. Ou seja, ninguém pode me repreender.
Mas como é que isso pode, gente, acontecer se eu sou uma pessoa falha? É assim, gente, ó. Se eu pisei no pé do seu Osmar, ele pode um dia chegar e dizer, ó, você pisou no meu pé. Mas se eu já tiver acertado isso com ele, ô seu Osmar, desculpa, pisei no seu pé, me perdoe, e tal, se a gente já acertou, se ele um dia chegar e dizer, você pisou no meu pé, eu posso dizer assim, ó, a gente já acertou, não acertou? No dia 9 de julho, a gente conversou, tal hora, a gente acertou essa questão que teve com a gente. Então, pessoal, a gente, nesse princípio, a gente se torna o quê? Eu me torno aí irrepreensível. Tá? A gente é falho, gente. Quando a gente fala irrepreensível em nossas condutas, o que isso quer dizer? Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Aliás, se vocês forem ler, forem assistir aí a pregação do Val, ele fala um versículo que Deus fala para Jesus. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que Deus olha para vocês, para cada um de vocês, e fala a mesma coisa. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Meu amigo, eu que tive um pai rigoroso, tenho dificuldade séria para enxergar um pai bondoso. Como é que eu enxergo normalmente Deus? Eu enxergo Deus com uma cara o quê? Com uma cara bastante irritada comigo, porque eu sou falho, gente. Mas se você enxerga Deus na mesma ótica, pela mesma ótica, desculpa dizer, você está tremendamente errado. Tá? Porque quando Deus te olha, gente, Ele te olha com um sorriso. Mas como é que pode, eu sendo uma pessoa falha, Jesus perdoou os meus pecados? Porque a gente tem um advogado. Tá? Então, gente, o que significa integridade? Significa irrepreensível em suas condutas. Se eu errei, já acertei com a pessoa com quem eu errei. Tá? Segunda coisa, aí eu posso entrar aqui no princípio. Neemias pautou as suas ações na legalidade, nas autorizações do rei. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, gente. Ele diz assim, ó, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados. O que Neemias falou, gente? Neemias falou o quê? Neemias falou a verdade, gente. Ele não enrolou. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: seja a sua resposta sim, sim, não é não. O que passar disso vem do maligno. Gente, muitas vezes a gente tem dificuldade, né, para dizer, você vai na minha festa de aniversário? A gente tem dificuldade para dizer, olha, não sei e tal. A palavra de Deus diz assim, ó, seja a sua palavra, se é sim, diga sim, se é não, diga não. O que passar disso vem do maligno. Aqui, ó, Neemias fala claramente que ele ia à cidade de Judá, onde os pais estavam enterrados. Fala a verdade, gente. Segundo aqui, gente, ó, ele fala o quê? Ele baseia a sua conduta na legalidade. Ele submete às autoridades. A autoridade do rei. Então ele diz, ó, se for do agrado do rei, quem é o ministro aqui? Quem é o ministro do meio ambiente aqui, ó? Guarda da floresta aqui. O Asaf, na época, era o ministro da fazenda, ministro do meio ambiente. E com isso ele pega o quê? Todas as autorizações desse rei. Gente, não é porque a gente está seguindo para restauração que a gente deve fazer coisas erradas. Você quer ver um exemplo? Eu estou com dívida. E aí, gente, tive épocas que eu era estudante, não tinha condições de pagar algumas coisas, e um vendedor chegou numa loja e disse assim, ó, coloca tudo aqui na sua pasta e leva, me paga só R$10 aqui, ó. Ninguém está vendo. Aconteceu isso com o material escolar, gente. A long time ago, muito tempo atrás, né? Mas aconteceu, gente. Não é porque eu não tenho dinheiro que eu vou pautar a minha conduta na ilegalidade, gente. É tudo na legalidade.
Um outro exemplo, que o autor do livro ele fala, uma empresa estava com dívida, chega um fiscal, e aí diz o seguinte, ó, você tem uma dívida de cerca de R$ 1 milhão, mas se você me pagar R$ 10 mil e eu deixo essa dívida para R$ 10 mil, então, em vez de você pagar 1 milhão, você vai pagar só 20 mil reais. 10 mil para mim, para o fiscal, e 10 mil para quem? 10 mil para o quê? Para o fisco. Isso está totalmente errado, gente. Não é porque isso aconteceu, que isso vem de Deus e você vai fazer. Você tem que pautar o quê? Você tem que pautar a sua conduta em direção à restauração baseado no quê? Baseado na integridade, gente. É isso que ele quer dizer. Tá? Então, seguindo aqui. Primeiro, irrepreensível, ele pautou as suas ações na legalidade, submeteu as autoridades. Tá? Se é para pagar o imposto, gente, está escrito bem claramente na Bíblia, dê a Deus o que é de Deus, e dê ao fisco o que é do fisco, gente. Tá? Isso está bem claro na Bíblia, né? Vá pelo caminho da o quê? Vá pelo caminho da legalidade. Um exemplo, Abraão, gente. Aqui temos um grande exemplo de um homem que era íntegro, de um homem que é o pai da fé, mas que cometeu um erro em relação a isso. Abraão não tinha filhos. E Deus tinha prometido a Abraão, seu nome é Abrão. Agora, a partir de hoje, seu nome vai ser Abraão. Sabe o que significa Abraão, gente? Pai de muitas nações. Agora imagina, você chega no restaurante e diz, mesa para 2. Como é seu nome? Pai de muitas nações. Quantos filhos você tem? Nenhum. Olha o vexame, gente. Então como é que Abraão tentou restaurar esse problema, essa ruína que ele tinha? Ele fez um filho com o quê? Fez um filho com a empregada doméstica da casa dele. E com isso o quê? Com isso ele teve o quê? Com isso ele teve uma grande nação, que é a nação árabe. Mas não era isso que Deus queria. Tá? O que Deus queria era o quê? Que ele tivesse filho com a Sarai, gente. Então o que ele fez? Ele criou ali um atalho. Foi pelo caminho da ilegalidade. E com isso, gente, você tem que saber o quê? A gente tem que saber que o que você plantou é o que você vai colher. Tá? E aí você tem o quê? Você tem 2 povos aí atualmente que entram o quê? Que estão em pé de guerra constantemente. Tá? Bom, que mais, gente? A história da restauração da empresa, como eu falei para vocês, o processo é importante. Assim como o quê? Assim como o próprio fim, né? Então, eu não queria que vocês usassem o quê? Usassem meios ilícitos para alcançar alguma coisa que é lícito. Tá? A porta não abriu, não force maçanetas. Se você, por exemplo, gente, tá? Contando um pouco da minha ruína, né? Eu só fui me casar com 44 anos, né? Não é porque eu estou velho que eu vou casar com uma pessoa que é descrente, gente. A Bíblia é bem clara, julgo desigual. Gente. Isso é uma opinião minha. Agora, se eu tivesse... Não é porque eu sou feio que não tinha ninguém, gente. Tinha. Mas, gente, eu ia colher o fruto desse desacordo de conduta que eu teria à luz da palavra de Deus, gente. Você colheu, meu filho. Você plantou, vai colher. Tá? O que aconteceu com Abraão, aconteceria comigo mesmo. Não abriu a porta, gente, não force maçanetas. Tem um sermão só para tratar disso. Não force maçanetas. Tá? Outra coisa, não departamentize a sua vida. O que isso quer dizer? Integridade é só gente. A conduta é única para quê? A minha conduta aqui na igreja é única, a minha conduta na escola é a mesma, dentro de casa é a mesma, e no local de trabalho também continua sendo a mesma.
Não crie departamentos na sua vida, gente. Você tem que ter o quê? Você tem que ter integridade. Uma pessoa, tá? Uma pessoa, uma cara, um rosto, para cada o quê? Para cada departamento da sua vida. Isso é integridade, gente. Tá? Seguindo aqui, gente. Como eu falei para você, né? Seja o quê? Seja o seu sim, sim. Se o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Eu tenho aqui uma coisa que meu pai era uma pessoa meio brava, né? Então, japonês, meio um pouco até mal-humorado, né? Então, ele me ensinou uma coisa que eu vou deixar aqui, que eu tentei traduzir do japonês, tá? Para o português. Então, ele sempre dizia assim para mim, ó. Papai, prefere ficar encabulado por algumas horas do que ficar pelo resto da vida. Então, se eu tiver que dizer sim, ou se tiver que dizer não, eu digo não. E acabou, fim de papo. E é verdade, gente. Sabe, pessoal, a gente tem dificuldade, isso acontece muito comigo, né? A gente tem dificuldade de o quê? De dizer não, né? Mas eu fui ver uma biografia do Buffett, né, que é um dos grandes aí, acionistas, né, americanos, e ele diz assim, você sabia que grande parte das minhas respostas, eu digo muito mais não do que sim? Então isso é uma coisa que até por isso que eu grifei ali, bem claro, né, ali no texto da Bíblia, onde o quê? Onde Neemias, ele fala o quê? Neemias fala claramente onde ele quer ir. Eu quero ir para Judá, meu rei. É para lá que eu quero ir. Ele não fala outros locais, não fala um mais ou menos, gente. Não fala uma coisa morna. Aliás, Deus fala, eu não gosto de gente morna. Se você é morno, eu vou cuspir você para fora. Tá? Ele não fala uma coisa morna, ele fala o quê? Claramente para onde ele quer ir. A gente percebe, conversando com a Sandra, a gente percebe que existem coisas culturais também, né? O americano, ele tem mais facilidade, né? Facilidade de dizer não é não, sim é sim. Tá? Nós brasileiros, a gente tem um quê? Talvez por isso meu pai sempre dizia isso, né? Meu pai era japonês, então ele sempre dizia o que é sim, o que é não é não. Então, agora, por exemplo, não gostei do que você fez. Então, eu vou pegar essa vara e bater em você. Tá? Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Quer ir para ajudar? Fale integralmente, integridade, gente. Integridade, fale a verdade, gente. Olha, não era isso que eu queria. Eu queria isso aqui, ó. Quero ir para ajudar, para restaurar o quê? Seja sincero, quero restaurar os muros de Jerusalém. E aí eu queria dizer para vocês também, tá? Um versículo aqui. Um versículo que fala o quê? Que fala dessa restauração, né? Esse aqui é um versículo que eu puxei, tá? Lá de 2 Coríntios 4, 8 a 9. Ele fala assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu vou dizer por que esse S. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Por que eu estou frisando esse S? Sabe por quê, gente? Sabe quem está falando isso aqui? É Paulo. Por que ele está usando esse verbo aqui, somos? Sabe por quê, gente? É igreja. É pequeno grupo. Você está em ruínas. Não vá sozinho, gente. Vá acompanhado. Paulo, ele não fala aqui, em tudo eu sou atribulado. Ele fala assim, em tudo somos atribulados. A igreja, o meu pequeno grupo, está sofrendo. Mas não estamos o quê? Sozinhos. Gente, por que a gente vem aqui na igreja? Não é só para a gente aprender aqui, cantar, louvar junto, isso faz parte também. Mas por quê? Para a gente unir força, gente. Para que a gente possa um ajudar o outro. Eu já falei isso, vou lembrar de novo para vocês, né? Uma coisa que meu pai sempre dizia, meu filho, ser humano em japonês se escreve assim, é um apoiando o outro. Não vá sozinho.
Você está em ruínas? Procure ajuda. Estou em ruínas? Eu vou procurar ajuda. Quando a gente teve grande dificuldade ano passado, a igreja aqui nos ajudou muito, orando, suportando, levando toda a quimioterapia. A gente é muito abençoado, gente. Toda a quimioterapia da Sandra, ela nunca foi sozinha, gente. E eu trabalhava em São Carlos, 300 quilômetros de distância, mas toda a quimioterapia tinha uma abençoada aqui, que levava uma outra abençoada para fazer quimioterapia. Não precisava ir acompanhado, mas era uma força para a gente. Não vá sozinho, vá acompanhado. É um ditado africano, talvez porque eles correm bastante, né? Se você quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quer chegar longe, vá acompanhado. O princípio do quê? Esse princípio da integridade é o fim não justifica os meios. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês é o de Moisés. Moisés, ele viu o quê? Viu dois, um egípcio e um israelita, brigando. O que ele fez? Ele foi lá e, como diz o povo, né? Quebrou o pau lá e matou o quê? Matou o egípcio. E Deus falou assim: não é assim, meu filho. Eu sei o que você queria. Eu sei que você quer restaurar o povo hebreu. Mas não é assim, meu filho. Sabe o que eu vou fazer com você, Moisés? Porque você é uma pessoa valiosa. Sabe o que eu vou fazer com você? Vem aqui para o deserto. A gente vai passar 40 anos no deserto. E eu vou, o quê? Eu vou te ensinar como é que você deve o quê? Como que você deve ser paciente, que é um dos princípios também. Princípio da integridade. O fim aqui não justifica os meios. Não é porque eu estou passando por uma crise que eu vou fazer uma coisa errada, um atalho errado, para chegar no objetivo que eu quero chegar. Esse é o primeiro princípio. Mas são 3 princípios que eu vou passar para vocês. Tá? Princípio da integridade. Eu sou irrepreensível na minha conduta em direção à restauração. Tá? Então, próximo princípio. Antes disso, eu vou passar aqui um versículo da Bíblia. Então fui aos governadores além do rio e dei-lhe as cartas que eu tinha obtido do rei. E o rei enviado comigo, capitães do exército e cavaleiro. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Deixa eu só dizer aqui, tá, gente? Esse aqui é o reino persa, tá? Tive que estudar um pouco sobre ele. E dentro do reino persa, tinha o quê? Tinha os governadores. Tá? Só que tinha 2 governadores aqui, ó. Tinha essas 2 autoridades aqui, Sambalate e Tobias, que eles não gostavam do povo judeu. Sabe por quê? Porque o povo judeu tinha massacrado o povo deles. Então, quando eles ouviram que tinha alguém que procurava o bem dos filhos de Israel, Sambalate, esses 2 aqui, ficaram o quê? Extremamente revoltados. E aqui vou tirar um princípio. O princípio do quê, gente? O princípio da... Qual o princípio que a gente vai estudar? O princípio da guerra. E nesse princípio da guerra, gente, é o que quero dizer o seguinte para vocês. Se você caminhar para uma realização, restauração, sempre, tá, você vai incomodar alguém. Não é porque, gente, você está no centro da vontade de Deus, que você não vai incomodar ninguém. Gente, crises ocorrem no centro da vontade de Deus. Meus pais eram cristãos. Eu nasci no lar cristão. Mas meu pai cometeu muitos erros. O pai do Val, ele fala no sermão dele, foi em 2011. Meu pai foi em 2013. Ele cometeu muitos erros. Ele era cristão. Não é porque ele estava no centro da vontade de Deus que ele não ia cometer erros, que não ia ocorrer o quê? Ocorrer aqui um princípio, aconteceu um cenário aqui de guerra. Tá? Eu vou citar aqui outros exemplos de restauração,
Tá? E que, para vocês notarem esse princípio de guerra aqui, né? Deus era a favor da restauração do muro, mas mesmo a favor da restauração do muro, gente, ocorreu o quê? Ocorreu aquele princípio da guerra, um cenário de guerra, gente. Então, se durante o processo aí de restauração que você tem, você encontrar um cenário de guerra, gente, não se surpreendam. É isso que eu quero dizer. Que isso ocorreu desde os tempos, tá, da Bíblia. Exemplos aqui, gente, ó. Grandes homens. Davi era um homem considerado o quê? Homem considerado que tinha o coração de Deus. É como se fosse dizer assim, ele é parecido, Davi, Jó, sabe quem era Davi, Jó? Era um homem que era parecido comigo. Ele tinha a mesma forma, o mesmo mindset, né, que eu tinha, gente. Tá? Então, os irmãos de Davi, ele o quê? Os irmãos de Davi não gostaram de Davi ter dito o quê? De ter dito que queria matar Golias. Esse ZC aí sempre eu uso ele, é o pessoal da zona de conforto. Lembra de Pedro, gente? Pedro, o que ele falou? És tu, Jesus, que está aí? Sou eu mesmo. Então, o que ele fez? Ele pegou e do barco, gente, para andar em cima do mar, da Galileia, né? Mas o que isso tem a ver, gente? O que tem a ver é o seguinte, gente, ó, os da zona de conforto normalmente detestam os realizadores e criam o quê? E criam um cenário de guerra, gente. Quando Pedro saiu do barco, lembra que domingo seguinte, pessoal, o que Pedro ia falar? Pedro ia dizer assim, olha, eu tenho um milagre para contar. O milagre é esse, eu andei em cima do mar. Enquanto que os discípulos que estavam ali na zona de conforto é dentro do barco, gente. O que eles iam dizer? Eles iam dizer assim, ó, eu tenho um milagre também para contar, mas o milagre não aconteceu na minha vida. Aconteceu na vida de Pedro. Por quê? Porque ele foi ousado o suficiente para quê? Ousado o suficiente para sair do barco. Para sair da zona de conforto, gente. Lembra-se que, gente, quando você sai da zona de conforto, Neemias era o quê? Neemias era copeiro do rei. Ele tinha um cargo importante. Estava junto ali de quem? Estava junto ali como se fosse do presidente Donald Trump, né? O império ali persa, o maior império do mundo. Estava ali, era amigo do Donald Trump. Ele não tinha que, como diz o povo, né, se avexar, gente, com os muros. Não precisava, gente. Mas o que ele fez? Ele saiu da zona de conforto e foi fazer o quê? Uma realização. E com isso a conduta dele, gente, está onde? Está na Bíblia. Se ele estivesse ali, gente, ele não estaria na Bíblia. Se ele tivesse como copeiro e morrido como copeiro, não estaria na Bíblia, gente. Zona de conforto é muito perigoso, gente. Tá? Outro exemplo aqui, os irmãos de José. José, os irmãos, né? José, nota que, eu vou colocar aqui um outro versículo, ele fala assim, que José contou um sonho. Contou cedo demais, gente. Existem sonhos, existem planos, que é bem claro, você não deve contar de imediato para todo mundo. Você deve contar talvez para um pequeno grupo, talvez para as pessoas mais, seus amigos mais próximos, sua esposa, seu marido. Daniel também o quê? Também causou o quê? Um princípio de guerra. Ele foi colocado na cova dos leões. Outro exemplo, o exemplo, nosso modelo, gente, Jesus. Os fariseus. O que isso quer dizer, gente? Sempre, se você colocar, tá, sair da zona de conforto, ou seja, sair do barco, gente, vocês vão incomodar alguém. Não se surpreendam quando vocês notarem que estão incomodando alguém. Tá? Há coisas que temos controle, enquanto que em outros não temos controle. Por isso Deus fala aqui, ó, em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis.
somos emocionais. Por quê? Porque Deus é emocional. Deus se irou com os israelitas. Deus chorou. Jesus chorou. Jesus é o quê? Jesus é emocional. Sabe por que você é emocional e você fica chateado? Porque você é o quê? A imagem e semelhança de Deus, gente. Se você maltratar a minha esposa, você acha que eu não vou ficar irado? Eu tenho que ficar irado, gente. Deus é emocional. Deus tem uma personalidade. Deus é emocional. Você é emocional porque você é emocional porque Deus também é emocional. Tanto é que ele não repreende esse irai-vos. Irai-vos, mas não pequem. Você tem controle sobre o que você vai fazer depois que você se irá. Terminando esse princípio aqui, esse nosso segundo princípio. É impossível, né, agradar a todos, mas temos que caminhar em direção à nossa restauração, objetivos baseados nos princípios da legalidade e também o quê? Ciente de um cenário aqui de guerra. Tá? Agora a gente vai para o terceiro princípio, gente. No terceiro princípio, o último princípio aqui, começa aqui no versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Pequeno grupo, gente. Desperta a Débora, o grupo dos homens. Pequeno grupo, dos meus amigos. Não vá sozinho. Você está em ruínas? Não vá sozinho, vá acompanhado. Eu não havia o que, gente, está escrito aí, contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém em que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar, estava no jumento. Por isso subi ao vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Último princípio. Último princípio. É o princípio da inspeção detalhada. É o princípio da inspeção detalhada aqui. Então, sobre ele que eu queria falar rapidamente para vocês. Quando você está em ruína, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma análise objetiva do trauma a ser restaurado. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu de fato ano passado comigo. Eu fiz um concurso público, prestei um concurso público. Eu orei muito a Deus. Era o mesmo ano que a Sandra estava doente. E eu não passei, gente. Eu até brinquei com os meus colegas e falei, passei em segundo, era só uma vaga. Então eu disse, eu me senti um barrichello, gente. Cheguei um pouco atrasado. Fiquei em segundo. Tá? Sabe o que eu fiz? Eu fiz essa análise, inspeção detalhada. O que foi que eu errei? Então, gente, sabe o que aconteceu? Eram 5 examinadores. Imagina, gente, 5 professores, né? 5 examinadores que examinaram e fizeram o quê? Uma arguição detalhada do meu currículo. Então, sabe o que eu fiz? Eu escrevi para 4 pessoas, e-mail, um por um. Onde eu errei? Como é que eu posso melhorar? Um por um, gente. Para eles me dizerem detalhadamente onde foi o meu erro. Eram 5, mas eu escrevi para 4. Porque o quinto? O quinto eu fui conversar pessoalmente, era o presidente da banca. Escuta, minha amiga, onde foi que eu errei? E ela foi o quê? Enumerando, aqui, 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 isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aqui tem uma brecha, aqui você tem que fechar esse buraco aqui, tudo. Gente, inspeção detalhada. Estude e faça a tarefa da restauração com excelência, gente. Você vai fazer uma restauração, você tem um objetivo, você tem um trabalho para fazer. Gente, faça bem feito.
faça bem feito. Seja bom no que você faz, gente. Deus é a favor disso. Seja bom no que você faz. Você recebeu 5 talentos, Deus exige que você recupere esses 5, tá? E devolva isso para Deus. Seja bom no que você faz. Tem um pastor que fala assim, Jesus não gosta, né? Deus não gosta de gente bombril. Tá? Eu sou bom em tudo. Não, gente. Você tem uma especialidade. Deus deu talentos aqui, ó. Alguns sabem tocar um drum aqui, outros teclado, outros sabem cantar, e assim por diante. Seja bom no que Deus deu para você de talento, seja bom no que faz, tenha excelência, vá lá, faça que nem Neemias, faça uma inspeção detalhada no que você é bom. Gente, importante aqui, eu sempre digo para a Sandra, né? Eu gosto de alunos que tenham iniciativa, gente. Tá? Tenha iniciativa, faça que nem Pedro, saia do barco, gente, não fique ali na zona de conforto, saia do barco, tenha iniciativa, tome a frente, gente. Toda cirurgia, gente, toda cirurgia requer diversos exames antes de proceder com a operação. Eu mesmo fiz um exame essa semana, eu tive que correr, tive uma dor no joelho, e eu fiz um exame muito chato. Mas antes de saber se precisa de algum tratamento, eu preciso o quê? Fazer uma inspeção detalhada antes de proceder para frente, né? O nível de trauma que você teve com alguma experiência, né? E lembre-se, gente, como vocês viram aqui, ó, vou voltar rapidamente aqui novamente aqui, ó, tá? Eu não havia contado a ninguém. Um dos erros de José foi ter contado o sonho ali para todo mundo. Tá? Não contado a ninguém. E aqui eu queria citar para vocês, aqui, ó, não é falar do seu problema para todo mundo. É envolver pessoas do seu pequeno grupo dos homens. Né? Inclusive tem um pastor que fala, isso aqui está em inglês, me desculpem, mas é o que ele está falando. Ele fala que o princípio da cura de algum trauma é você falar, externar isso para alguém, para o pequeno grupo. Tá? Eu tenho uma irmã, Sandra sabe, uma irmã que é psicóloga, né? E aí, certo dia, eu conversando com ela, eu falo assim, você acha que fulana está com depressão? Ela falou, não está. Ela não é do tipo de ficar com depressão. Como é que você sabe disso? Sabe por quê, Jó? Porque quando eu trabalhei, chegou a trabalhar até em hospício, quando você tem depressão, pessoas que têm depressão, normalmente o que eles fazem? Eles engolem. Não falam, gente. E essa pessoa fala, chora, está toda hora chorando, falando, então não vai ter depressão. Aí eu me lembrei disso aqui, gente, ó. O início da cura é o que? A revelação do trauma que você tem. Gente, venha para a igreja, venha para o pequeno grupo, por quê? Porque você precisa externar o seu problema. Você só vai resolver o seu problema quando você atravessar o problema. Você atravessar pelo problema, gente. Tratar pelo problema. Uma coisa, gente, foi Neemias ouvir falar da situação da cidade. A outra foi o quê? Foi o resultado após o quê? Resultado após a sua inspeção. Tá? O princípio da inspeção detalhada, ele diz o seguinte, né, isso aqui foi uma das primeiras, os dos primeiros princípios, se o princípio da realidade indicar que uma ruína, você precisa o quê? Aplicar uma inspeção detalhada para verificar os traumas. Doa a quem doer. Pode ser um processo doloroso, né? Mas sempre é necessário. Eu já participei não nessa igreja, já participei do ministério hoje aqui seria intercessão. Né? Aí eu descobri que toda igreja tem problemas. Eu digo assim, não é igreja, mas é o corpo. Né? O que mais tinha nessa igreja, gente, uma igreja, não era metodista, uma igreja presbiteriana. Um dos grandes problemas que tinha era o quê? Era filho com droga, gente.
processo doloroso, mas necessário para saber como é que se encontra o quê? Como é que se encontra esse trauma? Porque cada trauma e problema, ele possui o quê? Possui um remédio específico. E por isso uma inspeção, né, detalhada, ele se faz o quê? Se faz necessária. Gente, esses são os 3 princípios. Eu vou concluir aqui rapidamente, já que o nosso horário está chegando ao fim. Tá? E concluindo aqui, eu queria primeiramente dizer o seguinte, desses 3 princípios: integridade, princípio de guerra, integridade seja único. Não seja 2 faces, eu tenho uma face aqui, uma face lá no meu trabalho e uma face na escola. Faces diferentes, seja único, seja íntegro. Eu tenho falhas, mas acerte cada uma dessas falhas com seu colega, com seu irmão, né? Eu tive situação em que, em público, eu tive que pedir perdão no meu local de trabalho, porque eu achei que era a forma correta. Então, numa reunião, eu só não levantei, não fiquei de pé, mas sentado eu pedi perdão para um colega meu de trabalho. É humilhante, mas é necessário para quê? Para que você seja o quê? Irrepreensível. Continuo falhando, gente. Mas se você falhar, peça perdão, gente. Concluindo, eu queria dizer que ninguém precisa ser um missionário full-time, em tempo integral, para ser o quê? Para fazer grandes obras. Neemias não era missionário. Neemias não foi seminarista, não fez seminário, gente. Não era pastor. Ele era copeiro. E sendo copeiro, ele era o quê? Suscetível a suborno. Alguém podia, sabe o que era a função do copeiro? Era verificar se a comida dele não estava envenenada. Então ele podia trocar ali os copos e envenenar o rei. Era suscetível a suborno. Mas ele era o quê? Ele era um homem íntegro. Ele não era pastor, mas ele fez grandes obras. Você não precisa ser pastor para fazer grandes obras. Precisa o quê? Precisa apenas o quê? Precisa apenas sair da sua zona de conforto. Fazer que nem Pedro. Sabe, muitas vezes, gente, a gente é o quê? A gente é especialista. Eu vou dizer na linguagem que vocês falam. A gente tem doutorado para falar das bênçãos dos outros. Mas comece sendo uma pessoa que possa contar suas próprias bênçãos. Não como os discípulos disseram, eu vi um milagre. O milagre que aconteceu com a vida de Pedro. Seja que nem Pedro. Conte os seus próprios milagres. Seja especialista para contar os seus próprios milagres. E para isso você precisa o quê? Você precisa deixar a sua zona de conforto. Por quê? Porque ali no palácio tudo era confortável. Faça bem o seu trabalho. Isso aqui foi uma frase do pastor da minha igreja onde eu participava. Ele disse, eu perguntei, eu devo me mudar para Mogi, São Paulo ou São Carlos? O pastor falou assim, meu filho, frutifique onde Deus plantou você. Então isso que eu queria dizer para vocês, faça bem o seu trabalho, frutifique onde você está plantado. A zona de conforto de Neemias seria o quê? Seria continuar como copeiro do rei, sem se incomodar o quê? Sem se avexar lá com os muros. Era bem mais confortável. Mas mesma coisa de Pedro, saiu do barco, foi lá e restaurou o muro, né? Assim como foi com quem? Foi também com Moisés, né? Moisés, ele estava ali no palácio. Ele era neto do rei. Moisés, ele era neto de Faraó. Ele não precisava se avexar para ir para o deserto, gente. Era só ali, ó. Ele tinha ali a Ferrari, o Mustang dele, o cavalo Mustang, estava tudo certo para ele, gente. Mas ele só está na Bíblia. Agora, alguém se lembra de um nome de neto de Faraó? Ninguém se lembra, gente.
só vai se lembrar de quem? De quem saiu da zona de conforto, quem fez o quê? Quem fez alguma coisa ali, ó. Como foi com Moisés e Pedro. Lembra que Jesus, quando estava andando no mar, ele não falou assim, ou alguém aí do barco, vocês não querem sair para ver como é que andar, aí tirar uma onda aqui, né? Ninguém falou isso, Jesus não falou isso. O que isso quer dizer, gente? Iniciativa. Deus não criou, nenhum de vocês é fantoche. Deus não faz a gente de fantoche. Tanto é que ele fala assim, eu bato na porta. Se você abrir, a gente janta junto. Ele não faz você de fantoche. Então é você que tem que criar a iniciativa, tá? Para o quê? Para plantar e assim colher os frutos das suas sementes. Última coisa que eu queria falar para vocês, antes de entregar aqui para a oração, né? É o que eu já falei para vocês. Última coisa aqui, gente, na restauração das ruínas, quando vocês estiverem em ruínas, lembre-se de duas coisas. A primeira é o óbvio. Conte para Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida. Conte para Deus. Foi o que aconteceu com Paulo. A segunda coisa, quando você tiver problema, gente, quando você passar por problemas, inclusive essa manhã, não vou dizer para vocês qual foi o problema, mas essa manhã, antes de sair, tá, eu orei para Deus, Deus, que isso aqui não possa ocorrer. Hoje, antes de sair, antes de tirar, antes de sair de casa, eu orei que eu não quero que isso aconteça. Aí eu cheguei e vi, e Deus lembrou, falou assim, você esqueceu de agradecer. Eu disse assim, Deus, é verdade, não aconteceu. Então, gente, primeira coisa, você está passando por um problema, fale com Deus, gente. Fale com Deus, ó, eu quero que... Aí eu me lembrei de um versículo que o Val falou, né? O Val, ele disse, quando o pai dele morreu, tinha um versículo. Quando meu pai morreu, Deus me deu um versículo no velório. Surgiu assim do nada no coração. Ele falou assim, sabe aquele versículo de Josué? Ele disse assim para Josué, Josué, agora Moisés está morto. Se liga, mano, Moisés está morto, tá? Mas eu vou estar contigo. Eu ouvi isso para mim, gente. Jó, seu pai morreu. Está aqui, né? Agora eu vou estar com você. Eu vou estar com você, Jó. Fale para Deus, gente. Primeira coisa. A segunda é essa aqui, ó. A união faz a força. Venha para a igreja. Receba forças. Não vá sozinho. Seja que nem a Sandrinha aqui. Tá? Receba os bilhetinhos. Aqui não é o céu. Mas toda a quimioterapia, ela recebia o quê? Um bilhetinho. Qual o bilhete que ela recebia? Um bilhetinho de Jesus aqui, ó. Eu estou com você. Está aqui, ó. Toda a quimioterapia. Uma fichinha aqui para você, ó. Lembrando que eu estou com você. Era isso que eu queria dizer para vocês, gente. 3 princípios. Integridade. Seja íntegro. Guerra. Saiba que se você sair do barco, alguém vai se incomodar. Eu tenho certeza que os discípulos diziam assim, você vai afundar, vai afundar, vai afundar. Eu tenho certeza, gente. Porque eu sou humano, gente. Eu iria pensar, não é possível que o Pedro vai ali e eu vou ficar aqui. Terceira, analise a sua vida. Você está em ruínas. Veja o que de errado aconteceu para você o quê? Para você seguir para o caminho da restauração. Que Deus abençoe. Muito obrigado, gente.